Oi, gente. Novamente, né? Estamos aqui discutindo sobre introdução ao metabolismo, mais uma videoaula. E essa videoaula, a ideia é que a gente concilie as informações que a gente obteve até agora da termodinâmica, pura, simples, etc. tal, mais clássica, da bioenergética, né? Como as quantidades de energia que estão envolvidas em processos no modo geral, e a bioenergética, tá certo? Quer dizer, o consumo, por exemplo, o intake, né? Quer dizer, a ingesta calórica de alimentos, a energia que envolve essa ingesta calórica, né? Que é o chamado o intake, e o gasto calórico envolvido em determinados processos, por exemplo, relacionados à queima de combustíveis. Tá bem? Então, a considerar isso, eu vou colocar aqui como bioenergética. De novo. Peraí, eu não fiquei esperto. Coloquei ele para baixo, vou colocar para cá. Bioenergética e metabolismo, tá? Bioenergética e metabolismo. Tá aqui. Bom, esse conceito de bioenergética e metabolismo tem a ver com, vamos dizer, bioenergética tem a ver com energia, tá? Energia. Então, normalmente a gente está avaliando energia aqui, a gente está avaliando ΔG, a gente está avaliando ΔH. E quando a gente coloca em metabolismo, nós estamos falando de, basicamente, né, de processos, vamos dizer assim, de processos metabólicos, seriam vias bioquímicas. Vias bioquímicas, ok? Bom, pois bem, essas vias bioquímicas, elas podem ser vias de, a gente já viu isso antes, né? Anabólicas, vias anabólicas, ou vias catabólicas. Então, as vias anabólicas são vias de síntese biológica e as vias anabólicas são vias de degradação. Degradação de quê? Degradação de polímeros, formando monômeros, de monômeros, processos de oxidação. Então, o que interessa bastante a bioenergética são processos de geração de energia. Tá? Então, são processos de geração de energia. Então, quando a gente está falando de energia mais vias bioquímicas aqui, ó, tá? A gente está colocando que desses processos que estão envolvidos na geração de energia, você tem basicamente processos de natureza catabólica, certo? Você tem processos de natureza catabólica. Esses são os processos, são esses processos aqui. Por quê? Porque um processo de síntese, como a gente viu anteriormente na videoaula, ele vai utilizar ATP, portanto ele vai utilizar a energia química para formar uma molécula de glicose, para formar uma molécula de ácido graxo, formar estruturas celulares, né? E o processo de degradação não, você tem a queima desses combustíveis. Esses processos de geração de energia, eles se dão a partir da queima, tá? Então eles se dão aqui, vamos colocar assim, a partir do... Eu não queria colocar a palavra queima, mas eu vou colocar a palavra queima entre aspas, tá? É uma queima de combustíveis. Essa queima de combustíveis, na verdade, busca uma analogia, isso aqui é uma analogia de Lavoisier. Tá? Lavoisier, que em 1700 e alguma coisa, disse que a forma com que um combustível orgânico, né, a forma como ocorre a combustão orgânica é idêntica à forma como ocorre a combustão nos organismos vivos. Tá? Então nós estamos falando de combustíveis, e se nós estamos falando de combustíveis, a gente tem que colocar aqui um aspecto dessas reservas de combustíveis. Né? Quais são as reservas que a gente possui de combustíveis para poder queimar num processo catabólico de rotas bioquímicas que levam à produção de energia, assunto da bioenergética e do metabolismo propriamente dito. Certo? Nesse sentido, a gente pode postular aqui
essas reservas como reservas básicas, como sendo reservas de carboidratos na forma polimérica inicialmente, né, na forma de glicogênio e posteriormente após a degradação na forma de glicose, proteínas que o corpo evita bastante a sua queima, a sua degradação, seu catabolismo, porque proteínas têm funções biológicas bastante específicas. Então, acredita-se que menos entre 22% e 25% no máximo, isso depende de atividade física, inclusive, pode variar bastante, você tem a queima de proteínas para render energia na forma de ATP, tendo a proteína como combustível, tá certo? E lipídios. E lipídios aqui de um modo geral. Isso depende das reservas que a gente possui. Se a gente considerar, e as tabelas mencionam muito, quando elas fazem essas comparações, elas mencionam muito o indivíduo de 70 quilos, tá certo? No indivíduo de 70 quilos, você vai ter um estoque de carboidratos muito fraquinho, que é o glicogênio que é armazenado principalmente no fígado. Você tem toda uma musculatura, acho que são 650 músculos, se não me engano, no corpo, algo assim, acho que são 650 músculos corporais, mas esse glicogênio que é armazenado nos músculos corporais, ele é empregado em atividades dependentes de respostas do tipo luta-fuga, das respostas energéticas, adrenérgicas, atividade física. Agora, fígado a gente tem um só, se não for alienígena. E nesse sentido você tem uma reserva de mais ou menos 800 quilocalorias que é armazenada ali, portanto é uma reserva muito pequena. Em termos de, quando a gente passa isso em termos de peso, é alguma coisa como 0,075 quilos. Bem? O que é muito diferente, por exemplo, da reserva de proteínas. É uma reserva mais abrangente, é uma reserva em torno de 6 quilos, o que também é diferente de uma reserva de lipídios, que é uma reserva em torno de 1,5 quilos. Esse cara é tudo minúsculo, tá? Eu estou conseguindo fazer um minúsculo muito pequenininho para ficar legível aqui. Apesar da gente ter uma reserva muito maior de proteína, como eu disse, a gente evita a queima combustível de proteína. Uma das consequências, inclusive, da queima excessiva de proteínas, como proteína tem nitrogênio, é a liberação de amônia tóxica que pode sobrecarregar o fígado na eliminação como ureia, por exemplo. Tá certo? Agora, isso confere quantidades energéticas bastante distintas, tá bem? Então, por exemplo, de carboidratos, apesar de carboidratos é muito pequenininho, eu tenho em torno de 3.800 kilojoules de carboidratos como fonte energética. Proteínas, se eu pudesse queimá-las, mas não as posso fazer normalmente, é da ordem de 100.000 kilojoules. E quando eu pego lipídios, eu vou ter algo da ordem de quase 600, vai dar 590.000 kilojoules. Então você vê que lipídio é o plano B do organismo mesmo, né? É onde eu tenho a reserva máxima. Como lipídio, a gente não viu propriamente a estrutura, apesar de eu ter deixado o link para isso lá no Google. Lipídio, ele é composto por ligações químicas um pouco diferentes das ligações, não é que diferentes, ligações, vamos colocar em termos claros aqui, tá? Voltando à fita. Proteínas, então a gente evita queimar. Então a gente vai queimar carboidrato e vai queimar lipídio, tá certo? Bom, carboidrato, vamos abreviar aqui como CHO, que é diferente. Se eu abreviar aqui vai até confundir, né? Vamos colocar para cá. Se a gente coloca carboidrato, as ligações presentes em carboidratos são ligações da ordem CO, portanto são ligações com a presença do oxigênio. Ao passo que em lipídios, apesar de você ter o oxigênio, você tem ligações predominantemente do tipo CC e do tipo CH. E essa ligação do tipo CO ela é mais oxidada do que as demais. E sendo mais oxidada que as demais, ela rende uma energia ligeiramente menor. Então eles falam carboidrato em torno de 4 gramas. 4 gramas, 4 gramas? 4 kilojoules. Na verdade não, um pouco mais baixo aqui, 12,3. Então na verdade em torno de 11 kilojoules, isso vai dar, eu estava pensando aqui em calorias, 11 kilojoules por grama, ao passo que, inverti as bolas. Inverti as bolas aqui. A complicação aqui é tentar fazer caloria ou tentar fazer ou colocar para joule. Então eu tenho, vamos fazer o que
a gente já tem na cabeça mais claramente, tá? Aqui você tem em torno de 4 quilocalorias por grama e aqui você tem em torno de 9 quilocalorias por grama. Transforme-se em joule multiplicando por 4,2, por exemplo, você consegue chegar em joule, tá bem? Quer dizer, a quantidade em calorias ou a quantidade energética retida nas ligações químicas de lipídios é maior do que das ligações químicas de carboidrato naturalmente. Não obstante, o fato de carboidrato possuir hidrogênio e também possuir oxigênio, ele permite um número de ligações de hidrogênio muito maior com a água, com o solvente, em relação ao lipídio. Isso faz com que você tenha maior hidratação de carboidratos do que de lipídios e, portanto, maior trabalho energético para dessolvatar esses carboidratos enzimaticamente, tá certo? Para possibilitar que eles possam ser processados quimicamente. Então, nesse sentido, a gente tem essas reservas aqui. E dessas reservas, processos de geração de energia, queima de combustível, a gente tem reservas. E além dessas reservas, é bom que agora eu fiz o quadro um pouco diferente para cá, né? Além dessas reservas, você tem sistemas. Tá? Os sistemas que são empregados para queimar essas reservas. Tá certo? Quer dizer, você se alimenta passado algum determinado período, aquele alimento ele é degradado, ele é armazenado, essas reservas podem ir para a musculatura, tanto lipídio quanto carboidrato, como podem ir para tecidos conjuntivos de um modo geral, vamos deixar isso de dentro, tecido adiposo, e num determinado momento essas reservas podem ser utilizadas. Por que elas são utilizadas? Em termos nutricionais, para a gente não ficar comendo o dia todo, ou atacando a geladeira o dia todo. Se bem que nesse processo pandêmico do Covid, as visitas às geladeiras devem ter sido um pouco mais pronunciadas, tá certo? Mas enfim, você tem esses sistemas. E desses sistemas, você tem um sistema que é um sistema chamado anaeróbico e um sistema chamado aeróbico. O nome já diz. Na verdade, hoje em dia eles falam anaeróbio e aeróbio, certo? Sistema anaeróbio e sistema aeróbio. O sistema anaeróbio, eu vou abreviar aqui, resumidamente, ele se divide inclusive em dois. Ele tem um glicogênico, ou seja, a queima de glicose, é um sistema glicogênico, então está envolvendo a queima do combustível chamado glicose, e tem um sistema chamado fosfogênico. Tá? Esse sistema fosfogênico, eu vou colocar aqui um asterisco e vou explicar rapidamente o que é esse sistema fosfogênico. Você tem uma substância chamada fosfocreatina, que por ação de uma enzima chamada creatina quinase ou sinase, vamos colocar termo em português mesmo, creatina sinase, acaba liberando creatina, na verdade que é a tinina. Essa creatinina vai ser processada no fígado, mas libera mol a mol uma molécula de ATP. Então é um sistema que permite render energia, é um sistema extremamente veloz. A gente não tem grandes estoques, principalmente quanto mais sedentário, pior. Se você for um atleta de elite, você tem estoques que duram entre 45 a 90 segundos no corpo, nos músculos que estão envolvidos nessas reservas de fosfocreatina. Creatina, por sua vez, é um derivado de aminoácidos, um deles essenciais, então é interessante o consumo de material proteico que contém aminoácidos essenciais, bem ou mal, dependente de mérito, é o alimento de origem animal, que contém, vamos dizer assim, uma maior oferta e biodisponibilidade também de resíduos de aminoácidos essenciais. Mas o que eu quero dizer aqui não é brigar entre vegetariano, vegano ou carnívoro, não. É simplesmente dizer que a creatina é um elemento que é construído no seu corpo a partir de aminoácidos essenciais, que se converte em fosfocreatina, que pode ser armazenada na forma de curtos depósitos energéticos para a liberação de energia. E já o glicogênico, ele também aparece como aeróbio. Então, o glicogênico você tem, a partir da glicose, você pode pegar uma glicose por um processo chamado fermentação anaeróbica, ou respiração, se for um processo aeróbio. Abreviando, não teremos tempo para discutir muito isso, mas abreviando, o processo de fermentação te gera 2 ATPs, vamos colocar aqui,
sistema fosfogênico gera 1, processo de fermentação gera 2 e a respiração celular, arredondando, depende, vamos dizer, de alguns detalhes, mas em torno de 36 moléculas de ATP. Então você vê que o sistema aeróbio ele rende mais ou menos 18 vezes, né? Na verdade 15 a 18 vezes mais energia do que o sistema anaeróbio. E a gente tem alguns números espalhados por aí em algum lugar que mostram que o sistema anaeróbio é um sistema que produz maior velocidade de geração de ATP, mas uma quantidade pequena de ATP. Ao passo que o sistema aeróbio é um sistema que permite produzir maior teor de ATP, né? Muito mais ATP, portanto muito mais energia química, em compensação de uma forma muito mais lenta, muito mais pronunciada. É mais ou menos 1 para 4, 1 para 5. Mais ou menos 1 para 4, 1 para 5. Ou seja, o processo fermentativo a partir do açúcar é 4 vezes mais rápido do que o processo respiratório. Mas em compensação ele produz muito pouca glicose. Isso coaduna inclusive com estudos que são feitos da manifestação do acompanhamento bioenergético de tumores. Os tumores eles aproveitam muito o sistema glicogênico fermentativo, tá? Aproveita o respiratório, mas aproveita também o fermentativo, que permite uma alta taxa metabólica e um crescimento relativamente maior também, tá certo? Bom, beleza. Desses sistemas, você tem... Então nós estamos falando de sistemas, estamos falando de reservas que estão envolvidas na geração de energia e agora vale a pena passar então para um próximo quadro. Então deixa eu só salvar isso daqui antes que seja tarde demais. Vamos colocar aqui como bioenergética só bioenergética está suficiente, tá bem? Vamos passar para um próximo quadro aqui, ó. Isso aqui é a forma que eu tenho de limpar o quadro, tá bem? Limpa o quadro automaticamente. Dado esses combustíveis, então nós estamos falando aqui, esse aqui então vai ser o nosso, isso aqui já vai ser a segunda imagem, bioenergética e metabolismo, bioenergética e metabolismo, ok? Quadro 2. Dadas essas condições em que a gente tem os sistemas presentes e os estoques energéticos, é interessante a gente entrar então um pouco mais, quer dizer, a gente viu um pouco mais metabolismo, mais assim, bem por cima, né? Mais vimos esses sistemas. A gente entrar um pouco mais aqui, ó, na bioenergética, certo? A bioenergética diz o seguinte: eu vou ter determinadas combustíveis, né, determinadas relações, e aqui vale a pena até eu colocar algumas delas. Por exemplo, se eu pegar uma molécula eu fazer algumas comparações, né? Se eu pegar, vamos colocar aqui de um modo bem genérico, combustíveis, tá bom? Eu posso pegar desses combustíveis, eu posso pegar a glicose, e essa glicose, pelo mecanismo anaeróbico, pelo mecanismo anaeróbico, eu vou gerar uma substância que é o chamado lactato. Tá? Isso aqui é o chamado lactato. Isso aqui é o chamado lactato. E como a gente viu, a gente vai produzir também aqui uns 2 ATPs. 2 ATPs. Já que se eu pegar a glicose pelo sistema aeróbio, eu vou produzir uma quantidade muito maior, como a gente mencionou, 36 ATPs em média, mas vou produzir CO2 mais água. Então, o produto final da queima aeróbia de glicose é gás carbônico e água, é gás e água. Ao passo que o produto final do processo anaeróbio fermentativo é o ácido lático. Tá? Então, o ácido lático ele ainda tem bastante energia dentro dele que pudesse ser trabalhada para extrair uma maior quantidade de energia química, tá certo? Então, tem esses 2 sistemas. Sistemas não, tem essa vertente. E posso ter então, já que a gente não está considerando que nós vamos queimar proteína,
eu posso ter lipídio, por exemplo, na forma do palmitato, o ácido palmítico, melhor colocar como ácido palmítico, que é um ácido graxo, tá? Vamos colocar aqui ácido palmítico. Ácido palmítico. O ácido palmítico, ele é um ácido graxo, vou abreviar aqui, tá? É um ácido graxo Ag de 16 carbonos. É um ácido graxo, a gente não teve lipídio, que não apresenta duplas ligações, ele é chamado de saturada, essa é chamada gordura saturada, palmítico. Antigamente ela era um vilão dos processos coronários, tá? De doenças coronarianas, entupimento das veias, né? Como fala, arteriosclerose, hoje é um pouco menos considerado, quer dizer, ainda é fortemente, mas já mencionam até o uso do ácido palmítico contido no coco para processo de emagrecimento, então essas coisas variam. Bom, a queima é estritamente aeróbia, não tem como você fazer essa queima anaeróbia, tá? Aeróbia. E ele vai gerar, no final do processo inteiro como um todo, ele também vai gerar CO2 mais H2O, tá certo? E nesse processo ele libera, no caso específico do ácido palmítico, 129 moléculas de ATP, tá bem? E existem os processos em que isso vai ocorrer. Então, se a gente detalhar um pouco melhor esses processos, que são combustíveis, desculpa, além dos processos, a isso estão relacionadas energias, tá? Por exemplo, isso aqui relaciona-se a uma energia padrão de 196 kJ por mol, capaz de ser liberado pela queima da glicose no modo anaeróbio. Lembrando que isso aqui é uma variação de entalpia, ΔH, portanto é o calor contido. Se você lembrar daquela equação de Gibbs, você pega o ΔG, a variação de energia útil, e soma ao termo entrópico, você tem a variação de entalpia. Então, nesse sentido, você tem também aqui a queima combustível anaeróbia. Você vai ter um ΔH de 2.808 kJ por mol. Então veja que a energia que é gerada a partir, deixa eu controlar o horário aqui, a energia que é gerada a partir do 22 minutos, a energia que é gerada, a energia contida, por assim dizer, numa queima combustível de uma glicose pelo processo anaeróbio é muito mais baixa, também rende menos ATP do que no processo aeróbio propriamente dito, tá bem? E em relação a isso, a gente pode até ver um rendimento energético desse processo, né? A gente pode até ver um rendimento energético desse processo. Por exemplo, se a gente pegar um processo como o processo aeróbio, veja bem, se eu quiser analisar o rendimento energético, então nós estamos considerando o seguinte: o aeróbio é mais gostosão do que o anaeróbio, rende muito mais energia. Agora, quanto que é o rendimento energético quando a gente compara um ΔH padrão, que é aquele da química, ou seja, tudo aquilo que contém de energia naquela substância, com aquilo que o organismo, as células realmente conseguem obter, né? Então, o rendimento seria o seguinte, eu posso considerar aqui que 100% seria 100% se eu obtivesse 2.808 kJ. Só que eu obtenho o quê? Eu obtenho 31 kJ, porque esse 31 kJ representa o ATP, lembra disso? Está relacionado à variação de energia do ATP, vezes 36 moléculas de ATP. Né? Vezes 36 moléculas de ATP. Esse aqui vai ser o meu X. Então vamos dizer que o meu X de rendimento energético, vamos fazer a conta por aqui, né? Vamos fazer a conta por aqui, abrir a calculadora aqui, Pum. Ixi, a calculadora ficou feia. Vamos pegar a calculadora modo básico, tá? Então eu vou ter aqui, 31, vou multiplicar por 36, tá? Vou multiplicar por 100, beleza? E agora eu vou dividir por 2.808. Eu obtenho 39,7%. Olha que doido, cara. Então você obtém isso daqui, algo como em torno de 40% de rendimento energético. Olha que doido. Quer dizer, aquela substância chamada açúcar, ela contém uma grande quantidade de energia contida nela, e os processos metabólicos otimizados conseguem pegar mais ou menos 40%.
Mais ou menos otimizados por quê? O que representa esse 31? Esse 31 representa um ΔG que também é próximo do ΔH, que vai ser de menos 31 kJ por mol. Lembra disso? Isso numa condição não otimizada. Nós chegamos a fazer cálculo como seria a condição otimizada. Numa condição otimizada, esse número aqui vai de menos 31 para 47, 50. Tá? Quando você tem pouca quantidade de ADP, ATP, né, IPI dentro da célula, e quando você tem pH fisiológico, é o pH 7. Então isso aqui aumenta para mais ou menos 47, 50. O que significa que esse rendimento energético, por conseguinte, também vai aumentar. Faça as contas para você ver. Tá certo? Beleza. Bom, então aqui você tem esses processos combustíveis com os quais a gente pode lidar. E a gente tem também alguma comparação tênue em relação a esses dois processos. Desculpa, uma comparação tênue em relação a combustíveis. Então, vamos considerar aqui que esses combustíveis, para ter uma ideia de comparações de energia, então eu posso considerar aqui, por exemplo, o C2, peraí, deixa eu pensar aqui, etanol, C2H5O, OH, C2H5O, tá bem? Esse aqui vai ser o etanol. O etanol me dá uma energia relacionada aqui em torno de ΔH, que eu preciso olhar aqui porque também a gente consegue decorar esses números, né? Menos 1.368 kJ por mol. Isso aqui é o etanol, cachaça, por mol, tá certo? Se a gente divide isso aqui pela massa molecular dele, que é 46, então isso aqui vai ser a massa molecular dele, 46, a gente vai obter aqui, não vou fazer isso, 29,7 kJ por grama. Tá? Isso aqui é simplesmente a conversão que a gente obtém, por grama. Isso no caso do etanol. Se a gente pega agora a glicose, C6H12O6, tá? Aqui vai ser a glicose, ela vai me dar um ΔH zero aqui, da maneira como a gente colocou lá em cima, de 2.808 kJ mol. Só que se eu dividir, então você vê que ela tem bem mais, né? Tem bem mais energia aqui, né? A glicose em si tem bem mais energia do que o álcool. Só que a massa molecular dela também é diferente. Então é 182, 180. Tá? Então com isso eu vou ter nessa divisão, eu já fiz essa divisão aqui, 15,6 kJ por grama. Então veja, ela tem uma quantidade energética maior contida na forma de entalpia, né, com o teor entálpico dela, mas nivelado pela massa molecular, ela dá em torno de 16 kJ por grama. Quando a gente pega essa glicose agora e compara, por exemplo, com um octano, o octano é o C8H18, tá? Isso aqui é um octano, já ouviu falar em aumentar a octanagem de um combustível? Então é um combustível obtido para fazer carro rodar, tá certo? O octano. O octano possui um ΔH, por comparação, um ΔH de menos 5.000, deixa eu olhar aqui, menos 5.600, não, 5.431 kJ por mol, que é bem maior, por exemplo, do que de uma molécula de glicose. Dividido isso pela massa molecular do octano, que é de 114, a gente vai obter 47 kJ por grama. Quer dizer, veja como, ainda que nós estejamos trabalhando com a ideia de que o ser vivo procura energia para si próprio, principalmente em biotecnologia, já se fala desde a década de 60 em utilizar o organismo biológico, principalmente leveduras e algumas bactérias, para render energia elétrica, por exemplo, para permitir o funcionamento de dispositivos movidos a energia elétrica. E isso se baseia fundamentalmente nesses processos, como você está vendo. Quer dizer, um octano, uma gasolina, por exemplo, de octanagem, que rende 47 kJ, se você pegar uma molécula de glicose, ela rende 1/3. Então ela rende uma quantidade de energia, não vou dizer que é comparável, mas uma quantidade de energia significativa. O que gera os conceitos chamados, por exemplo, de biocélulas a combustíveis. Tá?
Vamos colocar aqui conceito, uso, dica. Vou colocar dica. Biocélulas a combustível. Biocélula a combustível. Se tivéssemos mais tempo, descreveríamos isso em umas 2 aulas pelo menos, né? Biocélula a combustível é um universo fascinante, um pouco em detrimento nos últimos anos, porque se descobriu que é possível você obter energia elétrica a partir de leveduras, a partir de algumas bactérias, só que essa energia ela é muito pequena ainda e não é muito prática para você fazer funcionar uma televisão. Mas é prática talvez para alimentar uma bateria de celular de uma maneira assim, muito discreta, como eu já vi publicado por aí. Tá certo? Ainda não existe um consenso. Eu já vi biocélula combustível para fazer uma tese da USP para fazer mexer um catavento. Como se o catavento precisasse, mas tudo bem, vamos deixar isso quieto. Célula combustível, tá bom? E para se fazer uma comparação, se a gente pegar o açúcar de cozinha, que é a sacarose, né? Que é o C12H22O11, se não me engano, O11. Essa aqui vai ser a sacarose, que é o açúcar de cozinha. Sacarose. Ela possui um ΔH padrão de menos 5.645 kJ por mol. Ou seja, o açúcar de cozinha tem na sua molécula o equivalente entálpico de um octano, de uma molécula de octano de combustível convencional, certo? Só que quando você divide pela massa molecular dele, que é muito maior, porque é uma glicose ligada a uma frutose, você vai obter aqui uma relação de 16,5 kJ por grama. Então veja que no final das contas, o açúcar de cozinha, né, como está aqui, né, o açúcar de cozinha e a glicose pura, elas obtêm uma relação entálpica muito parecida, em torno de 16 kJ por grama, tá certo? Quando você nivela pela massa molecular dessas substâncias, tá bem? Então, por hora, era isso que eu queria mostrar para vocês. Alguns elementos combustíveis aqui, alguns sistemas e a energia que deles é gerada para a gente comentar alguma coisa a respeito do processo, vamos dizer, da reação química em que esses processos são gerados e algumas relações quantitativas entre elas, tá bem? Então, beleza.